Caríssimos, tenho apresentado a vocês o livro, digamos, falado do livro, né? Já falei do livro, que vai estar à venda na Amazon.com.br, o livro que traz a nova nação brasileira, a nova sociedade brasileira, a nova humanidade, que começa pelo atual Brasil dos Senhores. O livro é o Contrato Universal de Legalização do Patrimônio do atual crime organizado. Esta nova nação brasileira está sustentada através dos manuais deste citado contrato. Há uma nova sociedade, há um novo sistema de governo, há um novo tipo de funções que cada congregação de pessoas executará. Por exemplo, a Umbanda ela hoje tem o seu ritual da Umbanda, né? Uma vez na semana, nesta nova sociedade brasileira, ela passa a reunir os seus congregados e o seu líder passa a atuar como sacerdote da nova sociedade brasileira. Reunido esses seus seguidores, a corrente da Umbanda, né? Naquele dia, este sacerdote, ele ministrará as células da nova sociedade brasileira, a nova humanidade que começa pelo Brasil. Então, esta mesma sociedade brasileira também traz funções aos CTGs, ao Centro de Tradições Gaúchas. Uma vez na semana, ali um líder, ele reúne os associados, né, e passa a atuar como templo da nova sociedade brasileira. Este sacerdote ministrará as células da nova humanidade que Fátima trouxera para que os atuais brasileiros, sejam transformados na nova humanidade. Os fã-clubes dos artistas, a mesma coisa. Uma vez por semana, o líder do fã-clube do determinado artista, seja ele da música, né? Eu não vou citar nome aqui, tem muitos caras sertanejos e outros. Estes caras, são colunas da nova sociedade brasileira. Temos o cantor Leonardo, temos o Gustavo Lima, temos inúmeras duplas de sertanejo, inúmeras bandas de sertanejo, inúmeros cantores de sertanejo. Todos esses caras, esses super caras, eles foram programados há milênios para estarem aqui. E neste dia seriam reunidos, e agora são. E a forma de reunir é alguém que tenha interesse no que Fátima passou para eles. E voltando novamente a repetir, todas as lideranças católicas, lideranças que poderiam contatar o mundo evangélico, essas lideranças foram procuradas para que elas levassem ao mundo evangélico a nova sociedade brasileira. Se não chegou a eles, não foi culpa deste único médium do mundo reconhecido pela Igreja Católica como sétimo anjo. Falando da Igreja Católica, desde 1917, a Igreja tem no seu interno todas as comunicações de Deus para com a Terra. E a Igreja se lançou afirmando assim: a Igreja é a fiel detentora de todas as palavras de Deus. A última interpretação da Bíblia tem a Igreja. E ao me apresentar para a Igreja já me esperava. Eu viria no Brasil. Então a Igreja me reconheceu como o sétimo anjo. E voltando, então, todas as lideranças que poderiam ser contatadas, essas lideranças foram buscadas. Todas elas, 31 anos de chamamento, de alertas, todos foram contatados. A pauta esteve sempre.
se os senhores não assumirem as suas funções na condução desta nova humanidade, haverá outros que serão procurados. E o MOJ, o Contrato Universal de Legalização do Patrimônio do Atual Crime Organizado, pode ser um espanto para vocês, mas é uma trégua desta sociedade brasileira que nós temos, que não tem esperança nenhuma de mudar. Não há governos que mude, não existe programa que as pessoas possam se unir, porque não tem um grupo que possa pressionar os governantes para que eles nos levem ao que nós necessitamos, que é a evolução humana, o bem-estar de nossas vidas, e podemos viver felizes sem que haja grupos e nem ideologias que nos separem. Então, para plantar essa nova humanidade, Nossa Senhora de Fátima trouxe, e o Jesus Cristo católico trouxera do Deus do antigo Oriente Médio árabe e semita a nova humanidade. E como se constrói essa nova humanidade? Já estava previsto que todas as tribos que congregam pessoas seriam reunidas. E essas tribos, então, hoje são reunidas aqui no Brasil, porque o Brasil, há décadas, já foram anunciadas, e ultimamente também muitos pastores evangélicos anunciam que do Brasil virá o avivamento das nações, o arrebatamento das religiões, e há mais de 2 séculos começou pelo mundo, e parece que foi nos Estados Unidos que começaram, em outros países, o anúncio de que do Brasil viria um movimento de reforma, um movimento do avivamento. E este avivamento começa pelos senhores, líderes brasileiros que congregam pessoas neste Brasil. Os influencers da internet, que é um caso aqui dos senhores, também são chamados, né, para assumirem as suas funções que Deus programou há milênios para nós podermos fazer do atual brasileiro o povo que Deus projetou há milênios. Nós somos o cumprimento de todas as promessas que Deus anunciou na Bíblia. E então, voltando, mas para que nós possamos ser transformados e possamos deletar tudo que nós praticamos hoje para iniciarmos uma nova nação, alguém tinha que ter interesse naquilo que é apresentado a eles. Então, Fátima e o João Paulo II, que é o Cristo católico, reconhecido pelo Vaticano em 1997, trouxeram o contrato universal de legalização do patrimônio do crime organizado. Nesse instrumento está um acordo para que todas as lideranças brasileiras, a partir do momento da instalação desse instrumento, todas as tribos brasileiras passem a trabalhar no adulto, desconectando o adulto de todas as coisas que ele tem praticado, coisas essas que só fazem o brasileiro andar em nada. Então este povo já foi programado há milênios para passar por este fogo da transformação. Então certamente vai acontecer isso, porque senão não haveria tantos anúncios de que o Brasil seria o Brasil do avivamento, o Brasil coração do mundo, o Brasil do povo novo de Edgar Cayce e tantos outros videntes, né? E para isso, as tribos que congregam pessoas, como eu já citei a Umbanda, já citei o fã-clube do artista, os CTGs gaúchos, já citei também, mas mais tarde eu vou abordar mais sobre esses assuntos, vamos nos aprofundar mais de como nós devemos atuar nesse campo da construção humana sobre o atual cidadão brasileiro. Por exemplo, as associações de brigadianos hoje, dos policiais, nesta nova sociedade brasileira,
ela também passa a ser templo. Ali, um líder, este cara é o sacerdote da nova sociedade brasileira. Ali, ou mais líderes, estes caras vão ministrar a nova sociedade brasileira para todos os congregados da nossa Brigada Militar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E no Brasil inteiro também, as associações de policiais civis e militares também, do Brasil inteiro, estas passam a atuarem na condição de templos da nova sociedade brasileira, a nova humanidade. Tem mais as associações de aposentados também vão fazer isto. O teatro vai fazer isto. Digamos, as empresas que têm empregados também farão isto. Um dia na semana, as empresas param e os empregados também ali passam a receber, são ministrado a eles a nova sociedade brasileira, a nova humanidade, a forma de como conviver com as pessoas. Esta nova humanidade vem da Nossa Senhora de Fátima, que a Igreja reconhece e está dentro do Vaticano desde 1917. Então, todas as tribos que congregam pessoas, os partidos políticos também, para que eles tenham licença de funcionamento, eles são obrigados a atuarem também como templos. Nesses templos, todas as pessoas, os congregados, passam a receber as celas da nova sociedade brasileira. E assim por diante. Em outros vídeos eu vou mostrando mais como acontece, como haverá essa transformação da atual população brasileira na nova humanidade brasileira. Para se ter uma ideia, as nossas atuais crianças serão plantadas nelas, através das lideranças brasileiras que comandam as tribos que congregam pessoas. Nestas crianças será plantada a nova sociedade brasileira. Tudo aquilo que hoje não está de acordo com o ser humano, estas tribos e estes conhecimentos não acompanharão a nova humanidade que será plantada na nossa atual criança. É algo muito importante, mas todas as lideranças que congregam pessoas, todos os influencers são chamados através deste instrumento que é a nova sociedade brasileira. Então, o atual agente do crime organizado, ele ao olhar para esse citado contrato, ele vai defendê-lo com unhas e dentes. E dentro desse contrato, para que ele seja instalado, é necessário todas as estradas, e as estradas são o compromisso de todas as lideranças brasileiras em construírem a nova humanidade, em desconectar o adulto de todas as coisas que nós aprendemos até hoje. Nada do que vivemos hoje será levado ao mundo das nossas crianças. São novos conhecimentos que vão fortificar e vai amparar a nova sociedade brasileira, a nova humanidade que nasce nas atuais crianças. Nada do que temos hoje acompanhará nossas crianças. Elas serão livres e terão um novo sistema de governo que já começa a ser implantado, começa a ser convivido por nós, que nós conviveremos com esse novo sistema de governo, que está dentro desse processo, desse instrumento, o contrato universal de legalização do patrimônio do crime organizado. Sem que haja essas benesses, não haverá ninguém que queira conduzir e pressionar os governantes para que os mesmos nos deem uma nova chance de vida, uma nova sociedade, um novo sentido na nossa educação. E isso tudo vai acontecer porque o Brasil já foi anunciado em vários e vários lugares do planeta, de diversos sentidos, de diversas formas, mas os mais claros e os mais atualizados foram diretamente citando o Brasil, que é o caso do Chico Xavier
e inúmeros profetas que são pregadores evangélicos, e o Edgar Cayce também, um alemão, o Alois Eiermeier, eu acho que pronuncia-se assim, ele também falou que um Papa viria para o Brasil, né? E então, hoje, nós começamos essa nova etapa, que é a etapa da construção humana. Eu esclareço a vocês, eu sou muito tímido e essa timidez que eu tenho, ela é horrível, ela é grande. E ela me barra muito de eu me abrir mais com vocês. Durante esse tempo que eu estive dentro da igreja mandando, enviando ordens, e os papas cumpriram muitas delas. Os três últimos papas falecidos cumpriram ordens passadas pela Nossa Senhora de Fátima. E enviei também conselhos de Fátima ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pôs em prática em 1900, com a lei brasileira da reeleição, ele pôs em prática. Enviei também conselhos ao presidente Barack Obama, ele também pôs em prática, conselhos que foram dados de Nossa Senhora de Fátima. E passei então a trabalhar como curas. Bom, eu já comecei como curas espirituais. Hoje atuo mais como mentalista, então o poder da minha mente, que é trazido, que é abonado pela energia espiritual de Fátima e de todos os espíritos mortos que já estiveram aqui no planeta, médicos, que hoje estão lutando para que nós nos transformemos numa nova raça, numa raça onde podemos comunicar com os mortos lá de cima, e eles com nós que tem esse entendimento e essa responsabilidade de quando partirem aqui da Terra, eles tenham todo o conhecimento, vão vindo buscar em outros mundos e passando para nós os conhecimentos que nós necessitamos. Então, nesse contrato nós vamos ser esclarecidos de como jamais voltarmos a sermos o que somos hoje. Então, tudo está programado mesmo, e isso tudo vai acontecer. E eu sou muito tímido e acabei não me comunicando com vocês, não apresentando muito o meu trabalho de curas espirituais, porque olhando para os médiuns aqui do Brasil, meu Deus, os caras exageram. Olhando para os videntes, meu Deus, os caras têm matado o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, há horas. Já tem colocado o ministro Alexandre de Moraes na cadeia há horas. Já tem mostrado tantas coisas, eles falam tantas coisas, que olha, olhando para trás, olhando para eles, eu me retraí e preferi ficar um pouco fora disso enquanto não estivesse pronto para falar aos senhores a forma de levar todos, a forma dos senhores serem chamados para assumir as funções que Deus projetou há milênios. O Deus dos judeus, o Deus do profeta Maomé, o Deus dos dois credos cristãos da Europa, né? Então, hoje, nesse processo, cumpre-se no processo brasileiro, dessa nova sociedade brasileira, dá-se então um novo ocidente de um novo sistema de governo que começa pelo Brasil, onde o Vaticano do Papa Leão XIV vai transferir a sua sede do novo sistema de governo para o Brasil. Aí que entra aquela coisa que o Chico Xavier falou, que o Brasil seria o coração do mundo e pátria do Evangelho. E então o Brasil, junto com o povo lá do Oriente, são os dois polos da Terra onde Deus esteve na Terra. Isso vai fazer com que toda a humanidade se una num sistema de governo planetário, cuja sede é no Brasil, e a outra sede será através da ajuda, da participação de todas as lideranças de Deus. De Deus, quer dizer, desse Deus de agora, não esse Deus que as pessoas dizem que é Deus e fazem guerra contra outros, né? Então, todas as lideranças que foram colocadas aqui na Terra, lideranças judaicas aqui do Ocidente, lideranças maometanas daqui do Ocidente,
lideranças árabes que estão aqui no Ocidente, lideranças cristãs, todas são esteios que Deus preparou, são viadutos, são drones que Deus colocou aqui para que eles levem aos povos do Oriente a terra prometida do pai Abraão, que Deus prometeu ao pai Abraão. Essa terra prometida nasce por este Brasil e nasce através do entendimento do ministro que está no Brasil hoje. Eu não posso falar o nome dele por enquanto, mas em seguida, em breves dias, vou mostrar quem é o enviado de Deus que está dentro do STF. E este cara vai trazer e vai fazer com que esta nova sociedade brasileira passe pelo crivo do STF, porque o STF é o guardião da sociedade, da Constituição brasileira. E esta nova sociedade brasileira, ela é uma sociedade, uma nova nação, um novo sistema de governo, um novo sistema de governança que não exige esse sacrifício, essa luta que não exige e não faz as pessoas divergirem umas das outras, como mais temos visto, né? Como mais temos visto, que as pessoas hoje, elas praticamente implodiram o sistema político, porque o sistema político deveria ser usado para a educação, mas elas estão usando para prejudicar as pessoas. E quem sofre isso é as crianças, porque a sociedade esquece de que nós devemos dar às crianças aquilo que não deram a nós lá atrás, lá há um bom tempo atrás, que os governantes também não deram educação àquelas pessoas e muitas dessas se transformaram em delinquentes, porque não tiveram famílias estruturadas, não pelo erro dos seus pais, mas pelos governantes e pela educação que foi plantada nas pessoas. Uma educação que obriga as pessoas a pagarem pelo erro que elas fizeram, mas obriga ela a pagar com cadeias. Não seria melhor educar essas pessoas, ao invés de trancafiá-las, humilhá-las? Quando elas saem dali, elas tiveram um laboratório, e desse laboratório poucas pessoas são recuperadas. E esta nova sociedade brasileira, digamos, ela faz justiça a todos aqueles que estão, digamos, oprimidos pelas leis que as pessoas fizeram e pela negligência das pessoas, pela falta de empatia, aquelas pessoas que formaram famílias lá atrás e hoje não têm a mínima conhecimento de educar as pessoas. E então, este povo brasileiro, atual povo brasileiro, hoje passa por tudo aquilo que Deus programou há milênios, passar a ser transformado, dando início à nova humanidade de Deus aqui no planeta. Então, o povo brasileiro, de todas as lideranças que congregam pessoas, desde o policial ao homem do carnaval, e vou estender um pouco mais, ao homem do nudismo, ao líder do LGBTQIA, todos são chamados para cumprirem novas funções, para executarem novas funções nesta nova sociedade brasileira, que é o embrião da nova humanidade e que é o centro da paz entre os povos do Oriente Médio. E falando dos povos do Oriente Médio, se as autoridades que receberam boa parte dessa nova humanidade brasileira, se eles tivessem praticado lá desde 1995, não teriam acontecido aqueles embrólios, para não dizer guerras, porque aquele êxodo de pessoas lá do Oriente vieram para a Europa, não teria acontecido essa guerra de Israel lá com Hamas. Por quê? Por que não teria acontecido? Porque há um novo sistema de governo que Fátima traz. Fátima sua primeira matéria humana o espírito dela esteve encarnado na Arábia no século XV. Depois eu vou explicar melhor. Então Fátima representa o Oriente judaico árabe, representa o Oriente árabe semita lá de épocas, na época que existia um vidente chamado Abrão e outros tantos ali, né? O povo judeu, o povo árabe,
Então, esses povos foram agraciados por Deus e a eles foi prometido que na descendência viria a terra prometida para eles. E esta terra prometida começa pelo Brasil dos senhores. Então, em seguida, nós vamos esclarecer mais sobre isso e vocês vão conhecer na íntegra tudo que Deus programou sobre nós. Nós, brasileiros, atuais brasileiros, passamos pelo fogo da transformação do eterno Deus. Nós, através do chamamento de todas as sociedades, de todas as lideranças dos segmentos brasileiros, todos serão chamados, pressionados para praticarem a nova sociedade brasileira. E se Fátima não colocasse a condução da nova sociedade brasileira sobre os ombros do agente do crime organizado e do atual vendedor de substâncias ilícitas, não haveria quem tivesse interesse em levar aos governantes esta nova humanidade brasileira. Então, tudo vai dar certo, essa transformação vai existir, e essa transformação é no atual povo brasileiro, é no atual adulto brasileiro, na atual geração brasileira, no atual adulto e na atual criança, porque já está programada, já está anunciada há muito tempo, né? E então, em seguida, nós vamos passar mais informações sobre isso. E eu peço desculpa aos senhores porque eu sou muito tímido. E, e eu gastei muita grana desde 1995 nesse processo. Perdi muito dinheiro me atendo a despertar judeus, maometanos, autoridades do Ocidente para que eles levassem os povos à nova humanidade. Gastei tempo e gastei vida tentando acordar pessoas de coração empedrado. Eles não deram ouvidos e olha o que aconteceu lá no Oriente. Desde 95, se aquelas autoridades, isso está registrado na presidência do Brasil, desde o governo Fernando Henrique ao governo Bolsonaro, que todas as lideranças foram chamadas, lideranças essas, que tinham condições de reunir todas as sociedades do Ocidente para construir em cada sociedade do planeta a nova era humana, e não fizeram. Então, eu peço desculpa por eu ser um pouco tímido e por não ter trabalhado antes junto com vocês, mas nada vem se não for a hora do eterno, e a hora é esta. E para sermos levados a todas essas maravilhas que tem para nos acontecer, nada será se não aplicarmos, se não houver interesse do atual agente do crime organizado no contrato universal de legalização do patrimônio do crime organizado. Daí então, todo o Brasil se une para deixar de lado tudo que nós plantamos até hoje. Então vamos não mais cometer crimes, não mais vamos agredir o ser humano, não mais viveremos nesse sistema de governo onde poucos mandam muitos e os muitos não podem fazer nada. Até mais então, amigo, vamos nos próximos vídeos.